Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série que trata dos fundamentos da matemática para programação competitiva. Hoje falaremos sobre funções. Para compreender o conceito de funções, é necessário inicialmente compreender dois conceitos associados. O primeiro deles é o conceito de produto cartesiano. Considere dois conjuntos A e B. O produto cartesiano de A por B será o conjunto formado por todos os pares ordenados A, B, onde o elemento A minúsculo do par vem do conjunto A e o elemento B minúsculo do par vem do conjunto B. A notação para produto cartesiano é essa que está aí apresentada, com um símbolo que remete ao x. Se pensarmos em conjuntos finitos, se A tiver um total de n elementos e B tiver m elementos, o conjunto produto cartesiano terá n vezes m elementos distintos, que são todos esses pares formados pelo primeiro elemento oriundo do conjunto A, segundo elemento oriundo do conjunto B. Vale a pena notar que o produto cartesiano não é comutativo, no sentido que, se A e B são conjuntos distintos, então o produto cartesiano de A por B será diferente do conjunto produto cartesiano de B por A. Ambos conjuntos terão o mesmo número de elementos, porém, a ordem de cada um dos elementos em cada um desses pares será diferente. O segundo conceito relacionado a funções é a definição de relação. Vamos partir novamente de dois conjuntos A e B. Uma relação R de A em B será qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Novamente, considerando a possibilidade de que A e B sejam conjuntos finitos, tendo A n elementos e B m elementos, teremos 2 elevado a n vezes m subconjuntos possíveis do produto cartesiano, portanto, 2 elevado a n vezes m relações de A em B. Se o par ordenado A minúsculo, B minúsculo estiver contido na relação R, vamos dizer que o A se relaciona com B. Nessa ordem, A se relaciona com B. E observe você que se o A se relaciona com B, isso não implica necessariamente que B se relacionará com A. Quando isso acontecer, teremos também o par B, A dentro dessa relação. Mas para uma relação arbitrária qualquer, não há garantias que a relação de A com B implique na relação de B com A. Dados os conceitos de produto cartesiano e relação, é possível definir formalmente uma função. De fato, uma função será uma relação f de A em B, ou seja, é um subconjunto do produto cartesiano A por B. A notação para a função é f, dois pontos, o conjunto A e uma seta apontando para o conjunto B, desde que essa relação atenda dois critérios. O primeiro critério diz que todos os elementos de A, sem exceção, devem estar relacionados a um dos elementos do conjunto B. E o segundo critério diz que cada elemento de A só pode estar relacionado com um único elemento de B. Então, são parecidas, mas significam coisas diferentes. O primeiro critério significa que não pode haver elementos de A que não estejam relacionados com B. Vejamos que todos os elementos de A poderiam estar relacionados com o mesmo B. Isso não é problema. Não pode faltar elementos que não estejam associados. E não pode haver mais de uma associação para cada elemento de A. O mesmo elemento de B pode estar associado com vários A, mas cada A com um único B. As funções podem ser classificadas como funções injetoras, sobrejetoras ou talvez bijetoras. Os conceitos são esses. Se você tem uma função f de A em B, essa função será dita injetora se os elementos associados aos elementos A e B minúsculos forem iguais, isso implicar que A e B são iguais. Mais informalmente, significa que cada elemento do conjunto B está relacionado com um único elemento do conjunto A. Na definição de função, não há impedimentos que um elemento de B esteja associado a dois ou mais elementos de A. Mas se houver essa restrição que cada elemento do conjunto B está relacionado a um único elemento do conjunto A função será dita injetora. A função f será sobrejetora se, para qualquer elemento do conjunto B, vai existir ao menos um elemento de A relacionado com ele. Ou seja, não teremos, nesse caso das funções sobrejetoras, elementos de B que não estejam associados a algum elemento de A. Se porventura uma função for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela será denominada função bijetora. Veja que uma função pode ser injetora sem ser sobrejetora e pode ser sobrejetora sem ser injetora. Caso seja ambas, será uma função bijetora.
Os conceitos de função injetora e sobrejetora estão diretamente relacionados com a definição de função. Consideremos uma função f do conjunto A no conjunto B e a relação R de B em A, veja que a relação aqui é no sentido oposto do produto cartesiano de B por a relação descrita abaixo. Essa relação R será a relação dos pares ordenados BA, onde o elemento A vem do conjunto A, o elemento B vem do conjunto B, só que esse B é o elemento que estava associado a A. Então a gente vai pegar todos os pares de associações que foram feitas pela função f e vamos invertê-los no sentido de trocar o segundo elemento pelo primeiro. Então, o primeiro elemento par na relação R vem de B, o segundo vem de A. Essa relação R pode ou não vir a ser uma função. Lembrando que na definição de função tem que atender dois critérios. O primeiro critério é que todos os elementos do conjunto B dessa relação R têm que estar associados ao menos um elemento de A. E o segundo critério é que cada elemento de B, que é o primeiro elemento da relação I, deve estar associado a um único elemento A. Vejam vocês que o primeiro critério, que todos os elementos de B estariam relacionados com A, significa que a função f que induziu essa relação é sobrejetora. O segundo critério de definição de função, que exigiria que cada um desses B's de R estivessem associados a um único elemento de A, faria com que a função f que induziu a relação R fosse injetora. Aí está a relação entre funções injetoras e sobrejetoras com a definição de funções. Então, isso significa que, uma vez que eu inverto a ordem da relação induzida por R, se isso se tornar função, é porque a função f era originalmente bijetora. Se a função f for somente injetora ou sobrejetora, ou nenhuma das duas, também pode ser o caso, a relação R será relação, mas não será função. Assim, funções bijetoras serão funções invertíveis, no sentido de que aquela relação R induzida pela função f será também uma função. Então, essa função receberá o nome especial de função inversa, e se a função f está definida do conjunto A no conjunto B, ou seja, uma relação do produto cartesiano de A por B, a sua função inversa, que receberá a notação f elevado a menos 1, será definida de B em A, ou seja, será subconjunto do produto cartesiano de B por A. Sendo invertível, a função f estabelecerá uma relação 1 a 1 entre os elementos de A para B, no sentido que todo elemento de A está associado a um elemento de B, todo elemento de B está associado a um elemento de A, e essas associações são únicas, de modo que se você conhecer o A, é possível descobrir o único B associado com ele, e também se você escolhe um B, você também será capaz de determinar o único A associado a ele. Se os conjuntos forem finitos, então você terá o mesmo número de elementos entre A e B. Isso vai ser a consequência natural da função ser invertível de A em B. Na notação usual de função, costumamos escrever y igual a f de x. Aqui, o x será a variável independente. X assumirá valores no conjunto A, que é o conjunto domínio da função. E o y será a variável dependente. Y assumirá valores no conjunto B, que é o contradomínio de f. Essa relação de dependência e independência significa que y será a função de x no sentido que o valor de y dependerá do valor assumido por x, porque uma vez que a gente determina o x, a associação de x com y é única, então, uma vez conhecido o x, se conhecerá o valor de y. Esta notação apresentada está no caso simplificado de que y depende de uma única variável x. Pode acontecer que o y dependa de mais de uma variável. Por exemplo, no caso da área de um retângulo, a área A do retângulo dependerá dos valores da medida de sua base e de sua altura. Então, em notação funcional, podemos escrever o A simplesmente para representar a área, ou uma notação que remete a essa relação de dependência, que seria A, abre parênteses, e as variáveis B e H separados por vírgula, indicando que são variáveis independentes, cujos valores eu preciso conhecer para que a área seja conhecida. Considere uma função f de A em B, onde o valor 0 é um dos elementos do contradomínio, é um valor de B. Um x do conjunto A será denominado zero da função f se o f, quando avaliado em x, o valor associado com x será exatamente o zero. Uma função qualquer pode não ter uma quantidade finita ou mesmo infinita de zeros. Aqui abaixo 3 exemplos. No primeiro deles, a função f de x igual a 1 sobre x não tem zero nos reais porque eu não consigo resolver dentro dos conjuntos números reais
a expressão 1 sobre x igual a zero. O teorema fundamental da álgebra vai me garantir que qualquer polinômio de grau n vai ter n raízes ou n zeros dentro dos números complexos. Quando a gente fala de polinômios, os zeros também recebem o nome de raízes. E por fim, a função f de x igual ao seno de x é um exemplo de função que tem infinitos zeros. Afinal, qualquer múltiplo de 2π será zero dessa função. Então, o primeiro exemplo de uma função que não tem zeros. Segundo exemplo, o exemplo de uma função que tem um número finito de zeros, ou seja, polinômio de grau n, n zeros. E no caso da função seno, um exemplo de uma função com infinitos zeros. O método da bissecção é uma aplicação prática do conceito de funções, tanto no contexto de engenharias como no contexto de programação competitiva. Seja f uma função dos reais nos reais que seja contínua em um intervalo i dos reais. O que significa ser uma função contínua no intervalo i? Significa que para qualquer elemento a nesse intervalo, o limite de f de x, quando x tende a a, existe, e além de existir, esse valor coincide com f de a. Vamos supor que existam dois elementos, a e b, nesse intervalo, para os quais f de a vezes f de b tem um número negativo. Esse produto dá menor que zero significa que f de a e f de b têm sinais opostos. Um é positivo e outro negativo, ou vice-versa. Dadas todas essas garantias, função contínua no intervalo i, que existam pelo menos um par de valores a e b, tais que f de a vezes f de b é menor que zero, o teorema do valor intermediário vai me garantir que existe pelo menos um c no intervalo aberto AB, o A e o B não entram, o C vai estar entre os dois valores, mas não é necessariamente nem A nem B, tal que f de c vai ser zero, ou seja, o c será um zero da função. Onde entra o método da bissecção nesse contexto? O método da bissecção é a busca por esse valor c por meio de uma busca binária. Aqui está um código que computa um dos zeros de uma função f no intervalo AB. Aqui eu tenho que ter as garantias já que f de a vezes f de b seja estritamente menor que zero. Essa função f não está aparecendo aqui, porque pode ser uma função qualquer. Tem que ser uma função definida antes da função root, e ela tem que receber como parâmetro um número em ponto flutuante. O terceiro parâmetro dessa função é a tolerância de erro, é o quanto eu vou permitir que a resposta esteja errada. Então, em geral, isso aí vai ser um número pequeno, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, menos 7. E eu vou usar esse epsilon em dois momentos. O primeiro deles é para controlar o número de iterações do meu algoritmo. Então, a diferença entre A e B, se ela permanecer maior que meu limite de tolerância, eu vou fazer uma nova iteração. A partir do momento que eu atingo esse limite ou supero ele, ou seja, quando for menor ou igual, eu encerro esse laço aí. Nos casos onde eu ainda estou dentro da margem de tolerância, vou calcular o ponto C, que é o ponto médio, vai ser o ponto médio do intervalo entre A e B, e em seguida calcular o y associado ao C. Então, o y vai ser o f de C. Se o f de C for muito próximo de zero, aqui eu estou usando a mesma tolerância, em alguns casos pode ser desejável fazer duas tolerâncias distintas, uma para o intervalo e outra para a imagem, afinal eu estou comparando em dimensões diferentes. Dentro do laço y ou eu estou comparando no eixo x e no if no eixo y, mas aqui estou usando a mesma tolerância para ambos. Se eu usasse aí uma tolerância razoável, como eu falei, 10 a menos 6, 10 a menos 7, seria satisfatório para ambos. Muito bem, se o valor absoluto de y for menor que essa minha tolerância, ou seja, um número muito próximo de zero, e para mim for satisfatório, já posso retornar o c como zero da minha função. Caso contrário, eu vou continuar procurando pelo c, fazendo a seguinte verificação. Se o f de a vezes y der menor que zero, significa que no intervalo AC eu tenho as condições necessárias para usar o teorema do valor médio. Então, posso seguir a busca no intervalo AC. Assim, eu igualo o B a C e a busca vai continuar lá no laço, retornando ao laço para fazer o teste com o intervalo AC agora. Se isso não acontecer, significa que a busca deve continuar no intervalo CB, porque falhou agora para o lado esquerdo e eu já sabia que no todo tem um zero lá. Se eu não achei ele à esquerda é porque ele estava à direita, então o A é igualado a C e a busca continua em CB. Quando o limite de tolerância for vencido, eu conseguir igualar ou ficar menor que o meu limite de tolerância, eu posso retornar o ponto médio desse intervalo aí, que será já um bom candidato. O meu zero é uma boa aproximação para o zero dessa função. Embora essa seja uma implementação comum do teorema da bissecção, ela pode ter problemas com o erro de precisão. Se você, porventura, botar
uma precisão muito baixa, você pode começar a ter um problema de convergência no sentido que a precisão dos números em ponto flutuante nas linguagens de programação tem as suas limitações e que pode levar a erros de precisão e, eventualmente, o algoritmo não sair daquele laço while. Além disso, você pode ter problema naquela aproximação do zero que eu falei agora há pouco. Então, você tem dois momentos aí que você vai depender das precisões dos números em ponto flutuante. Uma alternativa para essa implementação que você vai ter garantia de encerramento do laço é você restringir o número máximo de iterações que vai acontecer dentro do seu laço. Fazendo isso, então, você não tem perigo de cair num laço infinito e, ainda assim, calcular uma aproximação satisfatória para o seu zero. Esse não é o melhor dos métodos de calcular zero, principalmente no que diz respeito à convergência, tem métodos melhores como o método de Newton. Ainda assim, vale a pena conhecer o método da bissecção, principalmente porque ele é bastante simples de entender e também tem grande aplicabilidade. Esse segundo código implementa novamente o método da bissecção, só que agora restringindo o número máximo de iterações. Vejam que eu não tenho mais agora o parâmetro epsilon, ele foi substituído por um parâmetro n maiúsculo, que é o número máximo de iterações. Na prática, você vai usar um número aí entre 50 e 100, 200, talvez no máximo 300, até exagerado, mas entre 100 e 200 será já uma quantidade razoável de iterações. E toda vez que eu fizer essa iteração, o interessante é que o tamanho do meu intervalo vai ser dividido por 2. Então, se eu fizer 50 iterações, o intervalo vai ser dividido por 2 elevado a 50. Afinal, a cada avaliação do C, eu vou descartar uma das duas metades do meu intervalo. Ao final das minhas iterações, eu já posso retornar com segurança o ponto médio do intervalo resultante, que ele será uma boa aproximação para o zero. Lembrando que mesmo nessa implementação, eu preciso sempre garantir que na primeira chamada, f de A vezes f de B seja estritamente menor que zero. Se f de A vezes f de B for igual a zero, significa que ou A ou B ou ambos são zeros da função, ou se ela for estritamente maior que zero, significa que não há garantias que exista um zero naquele intervalo. De fato, pode ser que ainda tenha, você só não refinou e não escolheu os dois pontos apropriados. Mas ainda assim, para que você tenha garantias, certezas que você vai encontrar o zero e que você pode usar do método da bissecção, a garantia é que o produto seja estritamente menor que zero. Aqui 5 sugestões de problemas para a aplicação do conceito de funções. O último problema dessa lista é um problema que você vai poder exercitar esse tema do método da bissecção. Os outros estão relacionados aí com conceitos de função. Então vale a pena ler o texto desses problemas e tentar resolver aí a maioria deles. São problemas que não são muito complicados. Como referência para esse material, tem entrada na Wikipedia do método da bissecção. E a gente vai encerrar aqui esse terceiro vídeo sobre fundamentos. E essa série ainda continua, teremos mais vídeos. O próximo, o quarto vídeo da série, vai tratar sobre simulações. Até lá!